Bom dia, meu povo, tudo certo? Eu venho aqui para a gente tratar de um tema muito interessante que é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já venho falando um pouco sobre esse tema no Instagram da marca, né, que leva esse nome, Santidade ao Senhor, na qual sou o fundador. E o que é santidade? O que é santidade para ti? Tu poderia me dizer que é a total distinção, a separação das impurezas deste mundo, consagrado ao serviço de Deus? Todas essas definições estão corretas. Ser santo é ser sim separado das malignidades do mundo, mas existe algo um pouco mais profundo, que na verdade santidade é ouvir a Cristo. Santidade é tu colocar o teu ouvido bem perto e estar atento ao que a palavra e ao que o Espírito Santo fala ao teu coração. Não tomar decisões baseadas nas opiniões, nas tendências, naquilo que está dando certo para o povo, porque santidade verdadeiramente é obedecer a Cristo e aquilo que Ele tem de direção para os teus dias. Nós podemos trazer inúmeros exemplos aqui, como o de Jesus Cristo, que era um Messias, ele é o Messias aguardado pelo povo judeu, mas eles esperavam um Messias um pouco diferente do que lhes foi apresentado. Eles esperavam um herói de guerra que ia tomar o domínio de Roma à força. E daí Jesus veio com uma mensagem totalmente diferente, pacificadora, porque ele estava apontando para o reino eterno. Na verdade, o povo daquela época não percebeu que Jesus realmente era o Filho de Deus e o libertador da escravidão, mas era da morte espiritual. Porque o povo, por mais que tivesse aquela vitória no momento que eles queriam, eles voltariam a morrer novamente. Então o Senhor ele veio tratar de um assunto muito mais profundo. Só que ele contrariou todos os religiosos da época, os seus próprios discípulos, que esperavam que ele fosse um guerreiro. Tanto que, quando Pedro vai lá tentar salvar Jesus da traição de Judas, que Judas chega com soldados romanos e sacerdotes do templo, ele vai lá, corta a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, e Jesus diz assim: ei, acaso eu, orando ao Pai, ele não enviaria 12 legiões de anjos para me salvar? Cada legião é composta por 6.000 soldados. Então pensa no número que dá isso. 72.000 anjos. Sendo que um anjo é capaz de dizimar todo um exército. Lá em Isaías nós temos um exemplo que um anjo derrotou 165.000 assírios. Para tu ver o poder de um anjo. Então seria como uma guerra nuclear se Jesus realmente quisesse usar do seu direito de ser Deus. Mas tudo bem. Um dia nós vamos ver com toda a glória e vamos reverenciar esse poder e majestade. Mas hoje vamos trazendo mais exemplos aqui. Daniel no seu tempo. Daniel foi um homem completamente consagrado a Deus, que ele não se dobrou. Quando foi lançado o decreto de que não deveria se adorar nenhum outro Deus a não ser o rei da época, ele continuou mantendo suas orações de janela aberta, virado para o templo de Jerusalém. Porque Salomão disse que quando o teu povo for cativo e estiver em uma nação distante e orar virado para este templo, tu ouvirá o seu clamor e atenderá às suas súplicas. Então Daniel, ele não ia para dentro de casa e orava num quarto escondido. Ele poderia muito bem ter feito isso, mas ele pegou e fez com que sua fé fosse pública, entendeu? Ele manteve o seu testemunho e não se dobrou diante do decreto do rei. Foram homens dos quais a terra não foi digna, porque eles almejavam algo muito mais excelente, que é o posicionamento diante de Deus. Tu quer o prestígio dos homens ou a glória de Deus? Então entenda que tu pode querer aplicar na tua vida coisas e modelos, até mesmo de negócio, que para outras pessoas está dando certo. Mas e se Deus te chamou para outra direção? Não interessa. Se tu é realmente consagrado, tu precisa ouvir a voz dele.
porque tu vai ser muito mais assertivo. Pensa bem, tu escolhe correr para determinada direção e tu sabe que aquela não é a direção correta que Deus te direcionou. Então por que tu vai adicionar velocidade num modelo ou te comparar com os outros? Ah, mas porque o fulano fez e ele está prosperando. Mas o que é prosperidade de fato? Prosperidade não é agradar a Deus e ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem? Mas de qualquer forma, a gente pode sim ter sucesso aqui na Terra, mas de forma direcionada, entende? O Senhor não tem problema nenhum com que nós juntemos recursos e, na verdade, Ele até prefere, Ele quer isso, que a gente possa sim multiplicar os nossos talentos e abençoar multidões. Ele quer isso. Mas a gente precisa correr de forma direcionada, de modo que nós completemos a carreira que nos foi proposta. E eu sempre bato nessa tecla, eu falo de novo, o Senhor ele tem um plano personalizado para cada um de nós. Tu não vai fluir na graça do outro, porque ao outro foi concedida X número de talentos. A ti foram concedidos outros, e tu vai descobrir isso na comunhão íntima com o Pai. Então, novamente, eu repito, santidade é ouvir a Deus e não se dobrar a tendências, a opiniões alheias, mas ouvir a voz de Deus, se dedicar de fato, porque Ele fala, sabe? Ele fala. Eu mesmo estou passando por um período da minha vida em que eu quero começar a estudar algo mais profundo dentro da área de atuação que eu gosto. Então eu comecei a questionar Deus. E eu tinha um prazo de tempo para entrar num determinado curso e eu fiquei um pouco aflito. Mas quando eu coloquei Deus no centro, e agora eu entro num parênteses, a gente precisa colocar Deus no centro, porque Ele vai nos proteger de nós mesmos. Ele vai nos proteger de uma inquietação que pode nos matar. E mesmo da gente colocar uma carreira profissional, recursos financeiros, um relacionamento ou qualquer outra coisa que seja, o ser humano ele facilmente idolatra objetos, pessoas, vontades. Mas, quando a gente coloca Deus no centro, todas as outras coisas vão se adequar, vão se alinhar ao plano e ao propósito dele para a tua vida. Então Deus simplesmente me disse: ei filho, calma, calma. Primeiramente, ajusta a tua rotina, que tu vai ter tempo para fazer esse curso e outros que tu deseja. Mas Deus basicamente disse para eu limpar a casa primeiro, conseguir mais disponibilidade de tempo para depois então encaixar essa nova atividade, digamos assim. Então vamos trazer alguns exemplos aqui de homens que se dobraram a tendências e perderam reinos e perderam a graça de Deus. Um deles foi Saul. Saul, ele era muito suscetível ao que o povo falava. Ele não se movia por propósitos divinos. Certa vez, quando o Senhor disse que Samuel chegaria em determinado dia, em determinado tempo, lá para sacrificar os holocaustos juntamente com Saul diante do povo, Saul foi esperando e ao prazo de 7 dias que foi estabelecido, Samuel não chegou. E ele mesmo foi lá e quis sacrificar o novilho, porque ele disse que temeu a pressão do povo. O povo já estava indo embora, então eu mesmo sacrifiquei. Samuel ficou muito chateado. E o Senhor, infinitamente mais. O Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei. Depois, em outra ocasião, Samuel, de igual forma, manda que Saul, ele derrotasse o rei, eu acredito que era um dos amalequitas, e declarasse aquela terra como anátema, que acabasse com tudo. E ele pegou e trouxe bois, carneiros e trouxe o rei vivo. E Deus Samuel pergunta para ele: que som é esse de ovelhas e animais do povo inimigo que Israel era para ter dizimado? E Saul ainda justificou, pegou e disse assim: não, mas eu separei esses animais para sacrificar ao nosso Deus de Israel. Não interessa, cara. Tem modelos que funcionam em determinado período porque Deus mandou, e outros modelos... Entenda que não existe certo... Não, existe certo e errado, mas existe o que Deus falou. Que até dentro do lícito nós podemos estar cometendo um erro. Não seria errado Saul pegar os animais
de uma nação pagã para sacrificar a Deus. Só que ali Deus já tinha pedido que declarasse aquele povo como anátema, que queimasse todo mundo, que acabasse com toda aquela terra e matasse o rei. Aí Samuel se indigna, chega, vai lá e corta a cabeça do rei. Santidade é ouvir a Deus, somente ouvir a Deus. Eu me empolgo falando. Mas Saul cometeu esse erro, então Samuel chega e diz assim, ó, Deus te rejeitou como rei. Aí Saul ainda se agarra na orla da veste de Samuel e rasga. Ele diz assim como tu rasgou essa veste, o Senhor está te separando do reino. Então Saul, ele viveu um período muito curto ali, abençoado por Deus com a direção do Espírito. Depois ele ficou 39 anos seguintes governando sem a graça de Deus, acometido de diversos males. Depois tinha que vir Davi lá com a harpa para acalmar ele. Saul estava possuído. Imagina. Que tragédia. Não queira ser um homem lembrado por sua irreverência, mas queira ser um homem, uma mulher que faz a diferença nessa geração. Outro exemplo que a gente pode trazer é o de Sansão. Sansão, se ele não tivesse tanta testosterona e um desejo por mulheres pagãs, talvez a gente não teria toda essa história dele, né? Mas é interessante porque diz que naquele povo, naquele tempo dos juízes, Israel estava tendo muita paz com os filisteus. Aí Deus teve que levantar Sansão, e Sansão, ele foi um grande inimigo dos filisteus. Mas olha só que interessante, ele gostava das mulheres pagãs, das mulheres filisteias, e diz que isso provinha da parte do Senhor para que ele pudesse trazer juízo sobre o povo filisteu. Aí há uma contradição, mas eu acredito sim que Sansão poderia ter sido um juiz muito brabo e ter vivido muito mais e ter derrotado os inimigos ao longo da vida. Mas ali o Senhor usou da própria concupiscência carnal dele, o desejo lascivo dele, para trazer juízo sobre os filisteus. Mas Sansão foi um cara dominado pelos seus prazeres, que não relata ali que ele teve muita intimidade com Deus, não. Então a história dele poderia ter sido diferente. Um exemplo maravilhoso que a gente tem é o de Davi. Olha o tempo que Davi honrou os processos. Davi, ele foi contra tudo e contra todos. Teve chances de usurpar o trono de Israel. Saul já havia sido rejeitado como rei e Davi ungido. Mas Davi, ele decidiu esperar pelo Senhor. Ele decidiu esperar e confiar que o Senhor o colocaria no trono que era dele por direito. Então veja só que exemplos maravilhosos de homens que não se dobraram diante de propostas, diante de um caminho sem cruz, um caminho mais fácil, digamos assim. Só que a bênção desses homens que são colocados por Deus em suas posições é muito maior. Então prefira crescer no orgânico, sem querer passar a perna em ninguém, sabe? Eu não sei por qual situação da tua vida está passando, mas esses exemplos bíblicos nos mostram que Deus honra aqueles que esperam, que confiam nele. Depois Davi foi o melhor rei que Israel já teve, depois dele não houve qualquer outro. O Senhor, quando ele lembra de Davi, ele diz que teve saudade daquela tenda simples onde a arca estava habitando, porque Davi estabeleceu turnos para adorarem a Deus 24 horas por dia. Igual a ele não houve outro rei. Então essa mensagem que eu quero deixar ao teu coração: santidade é simplesmente ouvir a Deus. Ouça a Deus atentamente as direções que Ele tem para a tua vida, e assim tu vai fazer história. Um grande abraço e que tu possa servir a Deus de todo o teu coração.